Oi, gente, tudo bem? Nossa aula sobre Marx hoje. Vamos começando já. Marx, o famoso. Vamos falar sobre as polêmicas dele, sobre sua teoria, sobre por que ele é tão importante, gostando ou não. E a organização dessa aula será da seguinte forma: primeiro, quem foi, o que pretendia, depois, as bases de sua teoria. Não basta a gente levantar alguns conceitos marxistas aqui, mas é bom situá-los dentro de um escopo filosófico, epistemológico, para entender como é que as coisas operam, não virar só uma formulinha. Bom, saberemos as bases de sua teoria, conceitos importantes e críticas clássicas, porque são muitas e é muito polêmico. Falaremos no final, depois de críticas clássicas, um pouco sobre questão capitalismo-socialismo. Então, seguindo. Marx, que está aqui na primeira foto, foi um filósofo e sociólogo alemão, um dos intelectuais mais influentes da história, certamente, e é responsável, junto com Engels, que é esse da foto agora, por construir uma teoria social que critica a sociedade capitalista. Parte de seu pensamento responde às teorias dos economistas clássicos, como Adam Smith e Davi Ricardo. E entre suas obras mais famosas estão o Manifesto Comunista, que é realmente um panfleto político no qual ele convoca os trabalhadores, operários, a se rebelar contra sua condição, e o Capital, que é seu livro maior, em 3 volumes, que é uma crítica à economia política. E embora a gente veja Marx aqui em sociologia, e de fato ele foi um sociólogo principalmente, essas coisas não são compartimentadas na vida real, são compartimentadas talvez para o vestibular, às vezes para publicar um artigo acadêmico. Mas ele falou muito sobre economia, falou muito sobre filosofia, e a gente vai entender. Bom, a pergunta, né, que era a questão inicial ali. O que ele falou, como vamos entender? Como funciona o capitalismo, ele pergunta, e como podemos superá-lo? A gente vai desenvolver isso aqui e vai fazer isso articulando conceitos de diversas áreas, como Estado, capitalismo, força de trabalho, modo de produção. Coloquei aqui um pequeno trechinho, um pequeno texto, que a gente vai ler agora e depois ler para o final dessa aula e talvez consigamos entender mais coisas, entender mais elementos e ver mais sentido nesse texto. Diz: Marx explica, através do materialismo histórico dialético, seu método, que a sociedade progride pelo mecanismo da luta de classes, um conflito entre a classe dominante, dona dos meios de produção, e o proletário, classe explorada que vende a sua força de trabalho. O Estado, na sociedade capitalista, protege a ideologia burguesa. A tomada de consciência do proletário permitirá a sua organização na busca por superar os abusos do capital, através da revolução, condicionada pelos avanços das forças capitalistas e suas contradições de classe. Várias tags, vários conceitos, mas temos aqui alguns em negrito, como o método que o Marx desenvolve, materialismo histórico dialético, a luta de classes, que para ele é o motor da história, os meios de produção, para ele são aquilo que qualifica um determinado momento da história, principalmente porque ele é materialista, então ele olha as coisas sob o ponto de vista da matéria, da produção. O trabalho, que é a relação que o homem tem com o mundo. O Estado, que no final vai cristalizar parte das ideias, das práticas. O capitalismo, que é a qualificação mais geral, depois vamos tratar. A ideologia, que pensem na ideia de ideologia. Ideologia é uma coisa muito falada. Em geral tem a ver com uma pessoa assumindo ideias que não seriam próprias da sua posição. É isso em parte o que Marx quer dizer. Que é, imagine uma pessoa sendo explorada e ainda assim não se rebelando contra isso, ou aceitando isso, ou talvez apoiando as ideias daqueles que a prejudicam. Seria isso a ideologia, por exemplo. E, por fim, a revolução, nosso último negrito, que seria o processo histórico da busca de superar essa condição. Tá. Uma coisa que a gente vê muito na obra do Marx, de quase todo economista clássico, é a economia começa a crescer quando surge a Revolução Industrial. Muda a escala das coisas absurdamente, já tratamos isso numa aula anterior, então não vou me alongar aqui, mas um exemplo simples é esse gráfico falando sobre a população vivendo em extrema pobreza no mundo. Reparem que era quase todo mundo vivendo em extrema pobreza, se não me engano 95% por aqui, e em 1820
perto do início da Revolução Industrial, o negócio começa a diminuir, e diminui absurdamente. Isso tem a ver, a diminuição da extrema pobreza tem tudo a ver, é uma consequência direta da Revolução Industrial, das condições de produção. E Marx escreve no começo aqui, no começo dessa curva, que era um momento no qual o capitalismo estava ganhando força, a indústria estava nascendo e as pessoas ainda não tinham uma condição muito melhor como vai se apresentar ali no futuro, mas você já tinha uma questão de desigualdade muito grande, fruto dessa posição de alguns estando na condição de donos de meio de produção, que é o que ele critica, e outros na condição de proletário, e ele fala sobre, principalmente Engels aqui nesse livro, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele fala sobre as jornadas de trabalho extenuantes, sobre as condições terríveis que o inglês vivia naquela Revolução Industrial. Inclusive, eles tinham a expectativa, né, Marx e Engels, que o primeiro país a fazer a revolução, né, a se rebelar contra essa condição material, seria um país onde o capitalismo estaria bem desenvolvido, portanto o proletário teria ideia, né, teria dimensão de que ele tinha as condições materiais para tomar conta das coisas, e esse país seria a Inglaterra, o que se mostrou muito diferente, porque a revolução aconteceu de fato num país que era muito pobre e muito agrário, que foi a Rússia. Enfim, a questão da indústria é central aqui para o Marx e o Engels na crítica deles à economia política e à situação de exploração do trabalhador. Apesar disso, esse mesmo mecanismo que eles qualificam como produtor de uma opressão, de uma desigualdade, é um mecanismo que vai distribuir muita riqueza ao longo da história. Claro, nesse processo gerando também muita desigualdade, muita pobreza e exploração para algumas pessoas, mas é uma questão sempre comparativa. Onde estávamos antes? É uma pergunta que se faz. Aqui um gráfico também desse site maravilhoso chamado Nosso Mundo em Dados, sobre a desigualdade. Em verde temos a desigualdade total no mundo. Reparem que esse gráfico também começa de 1820, que é um período de interesse para a produção material na história da humanidade. É aqui que as coisas começam a mudar. E a desigualdade ela cresce. Ela cresce principalmente por conta do componente da desigualdade entre países. Dentro de um mesmo país, a desigualdade até teve uma diminuiçãozinha, não muito considerável. Mas entre diferentes países ela cresceu muito. E Marx, por exemplo, apontaria aqui como uma das razões o fato de que existem países imperialistas ou existem, inclusive dentro dos países, né, algumas porções que concentram maior produção, que têm mais poder econômico e, portanto, vão explorar o trabalho de outros lugares. É só imaginar aquela ideia bem clássica de que o Brasil vende commodity, outros países vendem microchips, por exemplo. É uma ideia muito limitada. A economia, hoje em dia, a economia moderna, não compra essa ideia de que seria essa a razão, mas é uma interpretação frequente. Enfim, dado tudo isso aqui, a situação da classe trabalhadora, essa mudança nas condições materiais, o que Marx vai falar? Por que ele tem um materialismo histórico dialético? Ele vai falar que a vida material orienta a vida do espírito. Ele vai dizer que a vida material, ou seja, as condições de produção, a forma como a gente lida com o trabalho, a forma como o mundo se organiza, isso é o componente mais decisivo para explicar a realidade. E, uma vez que o trabalho é a forma como a gente se relaciona com o mundo objetivo, a mudança no meio de produção, ou seja, a mudança na forma como a gente trabalha, muda a nossa vida bruscamente. Isso é verdade sob um ponto de vista, porque você imagina que já falei isso também, a maior parte da humanidade, mais de 90%, trabalhando com a terra, trabalhando na agricultura, trabalhando para sobreviver, dessa forma mais direta. E por conta dessas condições de produção vindas da Revolução Industrial, a gente tem hoje uma quantidade enorme de empregos diferentes que as pessoas podem assumir. A gente tem muito menos gente trabalhando
para a subsistência dessa forma, trabalhando na Terra, né? E por esse motivo a gente tem a realidade de trabalho totalmente modificada. E ela é modificada de acordo com o que a gente precisa produzir, de acordo com onde a pessoa precisa ir trabalhar. E o capitalismo é uma forma específica de organizar, aqui no texto, de organizar os meios de produção, que organizam o trabalho e, consequentemente, nossa relação com o mundo. Então é por isso que Marx está olhando para o capitalismo, está olhando para o modo de produção. Ele fala, isso aqui é um elemento decisivo para explicar como a gente se relaciona com o mundo. Porque a nossa vida material, o nosso trabalho, ele é a nossa relação com o mundo e ele é um componente maior da realidade social. Mas vamos dar um passo atrás agora para entender melhor a teoria do Marx. Primeiro, falando sobre dialética, que está na origem do método dele, materialismo histórico dialético. Novamente, a gente vai tratar disso. O que é dialética? Dialética vem da ideia realmente de embate. Já falei isso para vocês, vou mostrar de novo aquela imagem que eu uso. Mas você tem duas ideias que vão se confrontar, por exemplo. Isso é uma forma de você lidar com a dialética. Uma outra forma de você lidar com a dialética é assim, você tem uma ideia que você não consegue acessar ela diretamente. Você precisa acessá-la sempre de formas análogas. Então, por exemplo, você quer falar sobre a justiça, você não fala diretamente sobre ela, você fala sobre um caso, sobre outro caso, sobre outro caso. E eles vão assim, na medida que eles mostram algum elemento sobre o que seria justiça, eles vão esclarecendo o que seria essa ideia de justiça mais isolada. Então você está sempre lidando com uma proposição, trazendo um argumento contrário, isso faz você chegar a uma conclusão terceira, como mostram essas duas imagens aqui, algo tanto circular quanto binário, assim, que vai se cruzando e gerando novas conclusões. Aqui, como a gente falou na nossa primeira aula, e nessa imagem que sempre volta, diante do conhecimento, né, diante dos mapas que a gente faz do mundo, a gente busca tirar primeiro um olhar, um elemento inicial, defender uma proposição e depois chegamos a esse momento dialético. Eu associei com vocês ao trabalho do advogado, né, que eles têm uma história ali falando sobre uma certa situação. Você tem retóricas dos advogados indo numa direção e na outra direção, tentando criar uma certa verossimilhança. E no final você tem o trabalho de um juiz que vai dialeticamente considerar aquelas hipóteses, aquelas narrativas, para ver o que vale. E de fato é um método de se construir conhecimento. E, bom, esse método dialético ele é usado para se aproximar das mais diversas questões que não se apresentam de forma evidente. Por exemplo, os gregos, ou Platão especificamente, é mais conveniente, falava sobre as formas, e você tinha que alcançá-las através desse método, tentando ir sempre por analogia, porque você nunca podia tratar delas diretamente. E muitos religiosos vão fazer isso a respeito de Deus. Em algumas religiões, Deus não tem nenhum nome específico ao qual você possa chamar, ou tem centenas deles. E uma vez que sua natureza contém algum mistério, você precisa sempre fazer uma aproximação. E você vai trazendo algumas proposições, contrariando. O método científico também faz isso, você tem sempre alguns paradigmas que vão sendo substituídos. Mas você vai ter mais tarde essa dialética trabalhando para algumas concepções do que seria a história. A história trabalha com momentos nos quais ela oferece uma solução para as questões, ela oferece depois uma contraposição a isso. Hegel vai dizer que isso acontece, que é um filósofo muito influente, que foi base para o Marx. Marx também vai dizer que isso acontece. E se o objetivo, por exemplo, dos modernos é chegar na ciência, dos religiosos seria chegar em Deus através dessas analogias e dessas contraposições dialéticas, o objetivo de Hegel será falar do espírito absoluto. E o objetivo de Marx talvez seja a revolução. Reparem aqui novamente aquilo que eu falei na primeira aula sobre a profecia de Atena. A questão de que a deusa Atena ia tomar o lugar de Zeus e aquela concepção eterna da luz, do raio de Zeus, vai começando a ser deixada para a concepção mais terrena, humana, da estratégia, do conhecimento científico, que é próprio de Atena. Que é essa passagem aqui também. Você vê que as coisas saíram do mundo espiritual e abstrato e estão cada vez mais no mundo concreto. Continuamos. Especificamente sobre Hegel.
Marx leu muito Hegel, e Hegel era o filósofo mais influente da época na qual ele viveu, um alemão que criou uma teoria sobre a dialética, na qual ele fazia o seguinte: dialética, como eu falei, tem essa contraposição, esse diálogo. E esse diálogo tem dois polos. Um polo, podemos colocar, é um mundo subjetivo, da consciência, das formas, abstrato. E outro é o polo objetivo, da materialidade. Podem pensar, por exemplo, em mente aqui e corpo aqui. E sempre que você fala alguma coisa sobre a mente, sempre que você fala sobre uma coisa sobre o subjetivo, isso muda alguma coisa no mundo objetivo. Quando você tem ideias diferentes, por exemplo, você se comporta de uma forma diferente no mundo material. Esse comportamento no mundo material, no mundo do corpo, ele gera ideias diferentes. Então, as coisas vão acontecendo sempre de forma simultânea e você só consegue olhar para um de cada vez. Você não consegue olhar para os dois ao mesmo tempo. Então, você tem que ter uma teoria que fale sobre o diálogo, a relação, a, a dinâmica entre esses dois elementos. Começou a ficar calor aqui. E Hegel vai fazer isso, mas ele vai privilegiar, nessa explicação dialética, não o mundo objetivo, o mundo do corpo, mas o mundo do espírito, o mundo da ideia. Então ele vai ver esse movimento, como eu mostro aqui. O espírito vai percorrer, a história vai percorrer as diferentes concepções que você possa ter da realidade, vão se apresentar nessa dinâmica. E a ideia é a manifestação prioritária dessa dinâmica. Marx vai pegar essa noção do Hegel, que está sempre observando na ideia, e vai falar que, sim, temos um movimento dialético, mas ele se manifesta não no nível ideal, de forma prioritária, mas se manifesta no nível material. Então a gente tem que, para entender essa dinâmica, a gente não tem que olhar para as ideias, a gente tem que olhar para o mundo material. E Marx vai falar que justamente não mais no espírito, mas no trabalho, que é a relação do homem com o mundo material, é no trabalho que a gente deve buscar a explicação para essa dinâmica. E ele inclusive vai definir, teoricamente, um conceito de infraestrutura, que seria aquele aspecto mais basal, mais essencial para a dinâmica social, que está próximo aos meios de produção, ao mundo objetivo, e a superestrutura, que é onde está a ideologia, onde estão as crenças, onde estão as teorias, e elas são principalmente uma consequência, um desdobramento dessa infraestrutura, desse mundo material. Então percebam aqui que ele faz uma inversão. Ele quer começar a explicar as coisas da forma como elas acontecem no mundo material. Pensem novamente, meios de produção. Tanto que Marx tem uma certa filosofia da história, a qual ele enxerga que, através dessas dinâmicas, o mundo vai superando seus estágios e vai, quase de forma linear, vai caminhando numa certa direção. Tínhamos um feudalismo, e dentro dessas contradições desse movimento dialético, promovido principalmente pela luta de classes, que a gente vai esclarecer melhor, a gente vai chegar eventualmente no capitalismo. E o capitalismo, tendo de um lado o proletário, do outro lado o burguês, ele também vai ter suas contradições, ele vai ter essas suas dinâmicas. O mundo material vai influenciando o mundo ideal. E a gente vai encontrar eventualmente a revolução, que é o momento no qual essas contradições, onde esses movimentos, eles vão chegar num tal ponto onde não é mais possível sustentar essa condição de exploração que existe entre o capitalista e o proletário. E isso levaria ao socialismo, que também vai ter suas contradições até levar ao comunismo. Algumas pessoas até comparam essa ideia de caminho histórico do Marx a uma ideia religiosa, como se o mundo tivesse um caminho e fosse chegar a uma certa salvação. E essas coisas fossem inexoráveis. Embora ele aponte esse caminho aqui, ele não diz exatamente em quanto tempo isso vai acontecer. E muitas vezes, quando as pessoas esperavam que o mundo estava vivendo uma contradição tão grande, ou uma certa sociedade, e as coisas estavam dentro de uma tal crise que não poderiam se sustentar, esperavam que fosse acontecer uma revolução socialista e fosse superado
o capitalismo e os meios de produção viessem a ser da propriedade do proletário, mas historicamente a gente viu que existem inúmeras saídas que não essa, para essas condições de contradição. Mas continuando, aqui a gente entende onde vem essa dinâmica dialética do Marx. Então já entendemos de onde vem a dialética, reparem. Entendemos aqui a dialética, entendemos o componente material e estamos entendendo o componente histórico, que para ele a história realmente é o que explica essa dinâmica. Então, materialismo e o histórico dialético. É coordenando esses três conceitos, ou seja, uma visão profundamente histórica, a observação do mundo material. E essa contraposição dialética é assim que o Marx vai interpretar o mundo. Então, o materialismo histórico dialético, resumindo em algumas frases do Marx, essa primeira, por exemplo, que está no Manifesto Comunista: a história das sociedades, até os nossos dias, é a história da luta de classes. Então, o que faz com que o mundo se mova é aquele lugar, a direção para a qual você tem que olhar. Lembra da minha imagem que eu uso ali, né? O olhar ele tem que estar voltado para esse embate entre classes. É isso que faz com que as coisas mudem, porque sempre tem alguém descontente, ou porque sofre, ou porque não explorou o suficiente, ou porque precisa manter sua posição. O que distingue uma época econômica de outra, na segunda frase, é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. Novamente, o trabalho, essa forma de relação com o mundo, a forma como a gente produz, isso é o que distingue uma época econômica de outra. Não tanto o que a gente viu sair dali, mas a forma como as pessoas fizeram aquilo. E aqui um aspecto crítico a respeito disso: a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Na medida que a gente chega num modo de produção no qual a gente, de fato, como mostra naqueles primeiros gráficos, né, tem uma desigualdade menor, tem um nível de produção absurdo. A riqueza no mundo por exemplo, o PIB per capita no mundo, ele cresceu absurdamente depois da Revolução Industrial. E isso tem consequências para a vida prática da pessoa. As pessoas podem ter se tornado, por exemplo, mais materialistas. As pessoas podem ter colocado as relações delas com objetos ou com o mundo das coisas em detrimento da relação delas com as outras pessoas. Isso é uma hipótese levantada por Marx. E vamos trabalhar isso com alguns conceitos marxistas. Um deles é o de valor-trabalho, e Marx aponta que o valor de uma mercadoria está na quantidade de trabalho empregada para produzi-la. Ele fala isso, né, não como se fosse uma lei geral, mas num dado contexto, que é como deve-se atribuir o valor, né, a uma mercadoria, porque dessa forma dessa forma você consegue fazer com que Neymar e o professor, como diz aquele exemplo clássico e infame, possam receber um salário justo. Uma pessoa pode ser bilionária e outra pode passar fome, e as que passam fome pode trabalhar muito mais do que o bilionário. Por que isso acontece? O mundo é injusto, de fato? Existe algo aí de mercado, interesse, privilégio? Sim. E o valor-trabalho é uma teoria que tenta organizar essa atribuição de valor. O caso é, será que isso é aplicável? É uma questão. Tomando aqui uma outra teórica da linha marxista, e existem vários nas mais diversas áreas, na geografia, na história, são muitíssimos, na estética, nas artes, na literatura, existem marxistas em todo lugar. E uma delas é Rosa Luxemburgo, que fala sobre imperialismo e crise. E ela diz assim: as constantes crises do capitalismo, e o capitalismo realmente entra em crise de tempos em tempos, exigem a busca por um novo excedente a ser explorado. Se é sistemático do capitalismo ter sempre uma pessoa explorando a outra, é importante que tenhamos sempre uma população de explorado ali pronta para alimentar essa dinâmica. E, eventualmente, você pode ter que, por exemplo, o ganho de riqueza, ou a necessidade de crescimento, ou a concorrência, façam que você precise descobrir um novo polo de exploração. Uma nova forma de buscar esse tipo de relação. Então o capitalismo está sempre se expandindo, porque existe uma certa concorrência dentro dele, segundo a qual não basta você fazer um trabalho X, mas você precisa estar no topo, você precisa estar buscando expansão.
sempre se apropriando de algum excedente, vai dizer o Marx em alguns momentos. Então, aqui, por exemplo, eles apontam como você tinha algumas pessoas. Peguem essa imagem que ela é bastante acessível. Algumas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e elas não recebem nenhum benefício, digamos, direto dessa dinâmica capitalista. E elas são incluídas ali, inicialmente como força de trabalho, mas também como consumidores, e elas podem alimentar esse mecanismo. Então elas estão trabalhando para alguém e elas estão consumindo, isso é conveniente. E você buscar novos mercados é sempre interessante porque você pode botar mais gente para trabalhar para você e você pode ter mais gente consumindo alguma coisa. Então é isso que fiz. A China, por exemplo, cresceu absurdamente porque ela tinha muita gente ali. Ela tinha um mercado interno já muito grande e tinha uma força de trabalho também enorme. Então ela tinha a condição de crescer absurdamente porque tinha as condições materiais e humanas para fazer isso. Hoje em dia, por exemplo, a China investe muito na África, que é um país, um continente. A África é um continente no qual a economia não é tão desenvolvida quanto nos outros continentes. E existe um potencial muito grande da, da África se expandir e se integrar em algum mercado. E a China está tentando tomar a frente nesse movimento para que a África tenha a China, por exemplo, como maior parceiro comercial, para que as empresas chinesas estejam por ali, para que a empresa de um certo país asiático, principalmente chinês, possa ter boas relações com os estados africanos. Continuando, alguns conceitos marxistas, temos a mais-valia, que é uma ideia até mais popular, que é o excedente produzido pelo trabalhador é apropriado pelo patrão. É a ideia de que se eu, por exemplo, trabalho numa fábrica e produzo 3 carros por mês, com o meu trabalho, por exemplo, eu deveria ser capaz de comprar um carro, né? Poxa, eu produzo 3 em um mês, será que eu consigo comprar um carro? Mas o que observam os marxistas é assim, muitas vezes a pessoa trabalha na produção de um bem, mas com o salário que ela recebe, ela não tem acesso àquele mesmo bem. De forma que, se ela está produzindo aquilo e não está tendo acesso, é porque aquele produto está sendo apropriado por um terceiro. Essa é uma crítica que aparece com frequência a respeito da formação de salários e tudo mais. É claro que ela, dessa forma, é muito limitada, porque um empresário ele tem outros custos e ele tem riscos, isso é verdade. Ainda assim, essa questão de a pessoa produz, mas não tem acesso, é um argumento forte. Mais um conceito marxista, o de alienação. E alienação tem a ver com essa ideia de outro mesmo. Você se alienar é você sair de si. E essa saída de si é representada pela separação entre o meio de produção e a força de trabalho. Ela se dá através de uma visão distorcida da realidade que oculta as relações de trabalho, como no caso do fetiche da mercadoria. Explico o que isso significa. Imagine que você tem um trabalho através do qual você produz, você cozinha e você oferece isso para as pessoas. Seu trabalho serve numa dinâmica na qual a sua vida está integrada. Um agricultor também. Ele produz, ele vende aquilo, ele consome aquilo que ele produz. Mas, frequentemente, esse proletário, em particular observando o proletário que trabalha nas fábricas, ele realiza um trabalho no qual ele não se reconhece ali. Realiza um trabalho no qual ele não vê o produto, ele não tem acesso ao produto, porque o produto pode ser caro, e às vezes ele está ali só apertando um parafuso. A imagem clássica aqui do Carlitos no Charlie Chaplin, naquele filme Tempos Modernos, que mostra essa ideia de alienação, que é um trabalhador que odeia o trabalho dele ali, ele se vê quase como uma máquina e ele já está separado da vida particular dele, ele é quase um componente da fábrica. De forma que, como eu disse numa frase anterior, aí, falando sobre materialismo histórico dialético, a vida do espírito, a vida subjetiva, se torna cada vez mais objetiva. A pessoa se assemelha cada vez mais a uma mercadoria. E ela é interessante sob o ponto de vista do capitalismo apenas enquanto ela é uma força de trabalho. Apenas enquanto ela se apresenta como mão de obra. E a própria humanidade dessa pessoa não está tanto em xeque.
Através disso a gente tem conceitual suficiente para compreender como o Marx pensa, pelo menos a base disso, né? E resolver tantas questões de vestibular. Aqui a gente vai ver mais uma vez aquela frase que tratamos um pouco no começo da aula, que é: Marx explica através do materialismo histórico dialético, agora vocês já conhecem o significado dessas três palavras em conjunto, que a sociedade progride pelo mecanismo da luta de classes, dessas contradições entre as condições da busca pela sobrevivência nessas condições. Um conflito entre a classe dominante, dona dos meios de produção, que é esses que coordenam o trabalho e a forma de vida, e o proletário. Inclusive a palavra proletário, terminando a frase, a classe explorada que vende sua força de trabalho. A palavra proletário vem do único elemento que esse proletário de fato possui, que é a sua prole. A única forma dele aumentar a sua riqueza, segundo esse termo, é tendo filhos. E, portanto, o proletário é essa figura, e o Estado, na sociedade capitalista, protege a ideologia burguesa. Ele busca alienar, por exemplo, as pessoas, através das ideias dessa burguesia, para poder sustentar essa condição. A tomada de consciência do proletário, e isso é o que espera Marx, instruindo as pessoas a respeito dessas condições, mostrando a relação entre elas e o trabalho delas, mostrando, por exemplo, através do conceito de mais-valia. É um conceito que ele é muito potente no sentido que ele esclarece que a pessoa está produzindo mais do que ela recebe. Então ele quer esclarecer para as pessoas, dar consciência a elas, né, que elas pertencem a essa classe proletária, e que se elas se organizarem, elas podem buscar superar os abusos do capital, porque elas produzem quase tudo, e farão isso através da revolução, condicionada pelos avanços das forças capitalistas. Isso é importante. Lembrem aqui desse sobre história, desse slide. Existe um caminho, não é qualquer caminho, não é fazendo atalhos. Você precisa, diz Marx, você precisa do capitalismo para chegar no socialismo. Porque o capitalismo ele vai desenvolver, de fato, as forças de produção num nível nunca antes visto. Ele vai desenvolver massivamente as forças produtivas, ele vai tornar o mundo mais rico no sentido, não mais igualitário, mas mais rico, de fato. Como mostram aqueles gráficos do começo, né? A pobreza extrema caiu muito, o PIB per capita aumentou muito, não botei esse gráfico, mas o PIB per capita aumentou absurdamente também depois da Revolução Industrial. Portanto, agora temos as condições materiais para realizar essa revolução, segundo Marx. E são essas forças capitalistas e essas contradições de classe que condicionam a revolução. Muito bem, temos aqui a teoria do Marx. E, para entender a teoria também de forma dialética, vamos trazer uma contraposição a ela, ver onde estão as críticas, porque Marx é um pensador muito polêmico e, de fato, existem muitos problemas em sua teoria. A gente vai ver algumas dessas críticas. Críticas clássicas. Uma delas é experiência socialista e o adiamento. Há sempre um argumento por parte de alguns marxistas, principalmente aqueles de mais revolucionários, né? E a ideia de revolução se opõe à ideia de reforma, que é mudar as coisas de dentro ou virar a mesa e virar o jogo. Marxistas optam pela revolução e acham ela a única forma de resolver essas contradições do capitalismo. E aí eles ficam falando assim, ó, tá acontecendo, estamos buscando as condições, está quase lá. E o negócio não acontece. E aí a pessoa fica ali esperando, tipo, até quando? Quantas coisas a gente vai ter que ceder? Quantas vezes a gente vai ter que, sei lá, votar em vocês na política para alguma coisa acontecer? Porque eles fazem a promessa e as coisas acabam não se desenrolando. Inclusive, uma hipótese clássica aí foi a situação do povo alemão depois da Primeira Guerra. Eles estavam ferrados, tinham dívidas enormes, o trabalhador estava em crise. Diante dessa condição explorada, esperava-se que fosse nascer ali um certo ideal socialista. E o que nasceu ali foi fascismo, foi nazismo especificamente. No lugar onde eles achavam que ia vir uma certa justiça e igualdade econômica, nasceu Hitler. Então, erraram feio aí, erraram feio, por exemplo, apontando que seria a Inglaterra o primeiro país a viver a Revolução. E a experiência socialista fica sempre falando que está quase, mas fica adiando até quando, a gente não sabe. Uma outra crítica clássica é economicismo. De fato, dentro da filosofia, a visão materialista, ela
é muito frágil. E existem grandes filósofos que a criticam e detonam. E Platão e Aristóteles, por exemplo, ririam da ideia de materialismo. E Marx opta por usar isso como sua orientação principal. E especificamente dentro do materialismo temos essa ideia de economicismo, que acaba condicionando né, nessa ideia de que existe a luta de classes, inexoravelmente, tudo é muito politizado, e algumas pessoas são proletárias e outras são burgueses. Quando você classifica as pessoas assim, coloca quase na essência da forma como elas vivem, a condição econômica, você está dizendo que a personalidade delas não tem tanta força para definir a dinâmica das coisas. Você está dizendo que a moral ou as ideias não tem tanta força para definir a dinâmica das coisas. Está tudo realmente muito condicionado pela economia. Então a personalidade individual é submetida à condição econômica nesse economicismo. Isso é muito criticado dentro do Marx. A ideia de valor-trabalho, também muito criticada na economia desde que surgiu, porque o valor está na demanda, na verdade. Né? O valor de mercado das coisas. Se ninguém quer um certo bem, não importa quanto trabalho você expendeu naquilo, não vai valer nada. Ninguém vai pagar por isso. Uma outra crítica é o planejamento central, a ideia de você ter um Estado único, organizado e revolucionário, né, que tenha implementado, através do socialismo, essa sociedade comunista, supõe que você não está mais usando a dinâmica caótica, mas bastante eficiente do mercado. Hayek, por exemplo, que é um Nobel da Economia, ele conheceu, num dado momento, o ministro da Economia soviético, que organizava uma economia planificada, né, uma economia planejada, e disse que, assim, esse cara ele é muito mais inteligente que eu, esse ministro soviético, mas o trabalho dele é impossível. Porque para você organizar uma economia, você precisa de uma quantidade de informações tão grande que você não consegue reunir isso através de uma instituição. Tanto que o sistema de preços, o mercado, que ele está na cabeça de cada pessoa que tem uma vontade de consumir algo, tem a vontade de vender algo, que vai atribuir um preço, que vai olhar para algo no mercado e falar assim, eu pago, isso aqui eu pago, aquilo ali eu não pago. Isso, por exemplo, é uma quantidade de informação que determina a dinâmica econômica e que você não consegue reunir para planejar. Então, o planejamento central realmente se mostrou impossível em toda a economia socialista e foi uma das críticas clássicas. Eu inclusive, tenho um amigo que esteve em Cuba, ele me comentou, eu achei isso bastante interessante. E Cuba é um país notável, né? Ele tem índices de educação impressionantes e de saúde também. E também tem perseguição a jornalistas, enfim, tem suas questões políticas. Ele me falou que ele esteve na casa de pessoas que tinham saxofone, por exemplo. Tinha um instrumento musical bem maneiro, mas não faltava naquela casa papel higiênico. Então é como se isso nunca aconteceria num mercado regulado de acordo com as necessidades das pessoas. Outras críticas clássicas. Uma é realmente a aplicação desses conceitos marxistas para o campo da economia. Tanto que hoje em dia, nas faculdades de economia, Marx é tido principalmente como pensador da sociologia, e visto por razões históricas, mas ninguém operacionaliza mesmo a teoria dele, ninguém toma grandes decisões econômicas baseadas em qualquer ideia do Marx. Ele está quase dentro de um parâmetro histórico hoje. Um outro aspecto é o da tecnologia, uma coisa que Marx não previu, ficou esperando, né, por muitas crises, por muitas contradições, por uma perda de qualidade de vida do proletário, porque ele ia ser crescentemente explorado, mas ele não previa a capacidade do capitalismo de produzir tecnologia, de inovar principalmente. Né? A ideia é a inovação. E porque existe concorrência, existe um incentivo muito grande à inovação e aos benefícios particulares, né, privados, que você consegue ter com a inovação. E isso faz com que a gente tenha, por exemplo, a ciência sendo desenvolvida não só por instituições de pesquisa, mas por empresas, por estados em momentos de guerra. E isso tudo faz com que você tenha avanços notáveis. Por exemplo, a agricultura tendo o auxílio da genética, das máquinas agrícolas, isso muda radicalmente a forma como a gente vive. A internet mesmo, que tem como
um de seus elementos precursores, né, algumas tecnologias desenvolvidas na guerra. Então, isso é muito próprio da dinâmica capitalista. Esse Daron Acemoglu, que é um economista do MIT muito influente, tem um artigo sobre as leis do capitalismo, e ele analisa algumas ideias do Marx. E também faz a crítica de que muito do que ele disse ali eram coisas que ele gostaria que acontecessem, mas não correspondiam à realidade. Aqui, num trecho desse artigo, vocês podem abrir nesse link, eu deixei alguns links aqui nos slides, ele diz: em resumo, as leis gerais do capitalismo do Marx, como aquelas antes dele, falharam porque confiaram demais numa concepção de economia que não reconhecia as condições endógenas de evolução da tecnologia e o papel das mudanças econômicas das instituições políticas, moldando tanto os preços quanto a condição tecnológica. Isso é uma outra coisa que Marx não olhou direito. Ele falou assim, o capitalismo tem esse funcionamento e ele tem esses elementos, ele vai sempre funcionar assim. Ele não olhou para as outras instituições que podiam estar coordenando a realidade também. Por exemplo, você ter capitalismo numa sociedade com pessoas que têm costumes muito diferentes, muda totalmente a dinâmica da economia, a dinâmica da desigualdade, por exemplo. Então, as instituições são, inclusive a economia das instituições, é uma área de estudo muito importante que hoje é profundamente considerada para pensar qualquer coisa sobre economia. Por exemplo, no Brasil, você tem índices de fraude altíssimos, então você tem que organizar a economia de uma forma X ou Y. Por isso que a gente tem tanto cartório. Não só por isso. Mas a questão aqui é que Marx olhou para um número muito limitado de elementos para caracterizar o capitalismo. Uma ideia também que é muito presente, eu falo aqui do marxismo, mas em toda teoria política, é a ideia de ressentimento, que é, sempre que você tem uma condição de exploração, uma condição de alguma população que está sofrendo, ela vai criar um certo ressentimento diante daquela figura que causa essa condição. Isso é normal. O marxismo não é pior por isso. Isso acontece em toda a dinâmica política. Mas o marxismo parece querer se alimentar sistematicamente disso, de forma que às vezes até deixa de resolver alguma questão ligada a esse problema. Aqui no texto, o marxismo precisa do ressentimento para motivar o povo. Isso é o fundamento da luta de classes, a revanche diante do burguês opressor. Por esse motivo, Marx estava muito equivocado quando disse que seria a Inglaterra o primeiro lugar a ver a revolução. A eventual melhora do padrão de vida do operariado inglês criou esperança de ascensão, condições materiais comparativamente melhores, divisões dentro da classe e meios de barganha para que o proletário não quisesse deixar tudo pela revolução. Por quê? Marx diz, novamente no Manifesto Comunista, que os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista a não ser suas correntes. Então, de fato, se ele sofre muito, melhor ele virar a mesa e buscar essa nova sociedade. Mas e se a pessoa tiver algo a perder? Se ela tiver algo a perder, ela vai pensar duas vezes antes de fazer a revolução, antes de virar a situação toda, porque ela pode sair pior dali, não sabe? A Revolução Francesa mesmo, que estava lutando contra os abusos de um rei absoluto e queria liberdade, depois ganhou um ditador como foi Napoleão. E, portanto, é importante para que a pessoa esteja constantemente exaltada e radicalizada que ela sinta um certo ressentimento. Vocês podem ver isso hoje, por exemplo, tanto na política bolsonarista, que tem um ressentimento enorme das esquerdas, quanto na política de esquerda, que tem um ressentimento enorme da política bolsonarista. Enquanto eles se sentem ressentidos, eles se unem. Eles repetem, ele não. Ou eles repetem, fora Bolsonaro. Ou repetem, sei lá, que Lula é ladrão. Qualquer coisa do tipo. Então o ressentimento ele é muito forte. E o Harari, que é um historiador israelense muito influente, escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus, ele fala no livro dele, no Sapiens, que o maior problema dos marxistas é que os capitalistas sabem ler. E ele fala isso brincando, né? Mas por quê? Ele olha para a teoria do Marx e fala assim, olha, isso aqui também é um material, né? Um manual antirrevolucionário. Um capitalista lê aquilo ali e fala assim, olha, quando tiver surgindo uma revolução, quando as pessoas estiverem se reunindo, eu pego um grupinho pequeno, isso é uma tática política velha. Eu pego um grupinho pequeno, dou vários benefícios a eles, resolvo a situação deles, faço com que eles
distraem o movimento, faz com que eles se destaquem ali daquele grupo, desorganizem as coisas, porque se tem um grupo sendo explorado e um explorando, quando eles começam a se organizar, é só você pensar alguns ali, botar eles na condição de pessoas em boa condição econômica. Pronto, eles não vão ter mais. Eles vão ter algo a perder. Eles não vão mais precisar se rebelar. E tendo algo a perder, eles vão pensar duas vezes antes de virar a mesa. Então é muito fácil você quebrar esse mecanismo de que o trabalhador não tem nada a perder. O que dificulta muito você se orientar através do ressentimento. O marxismo no Brasil, isso é muito interessante. Houve nos anos 80 e 90 um grupo de estudos na USP chamado Seminário Marx, muito influente, de onde saiu gente como Fernando Henrique Cardoso, que foi nosso presidente por 8 anos, e que eram intelectuais bastante conhecidos, não só na academia, mas no debate público, que eram grandes leitores de Marx. Isso tem a ver com uma certa tradição da intelectualidade brasileira, que é a USP, que abriu o primeiro departamento de ciências humanas, de sociologia no Brasil. Ela nasceu em 1930 e não tinha nenhum professor, nenhum doutor desses assuntos formado no Brasil, porque não tinha universidade disso aqui. Então eles trouxeram gente da França. E o primeiro departamento de ciências humanas no Brasil, trazido da França, tinha a ver com a tradição francesa de sociologia, que era muito ligado ao marxismo. Então, os primeiros acadêmicos de humanas no Brasil, de sociologia pelo menos, eram quase todos marxistas. Eles criaram uma rede, foram orientando, tiveram discípulos e tornaram o marxismo muito popular porque ele estava na base do trabalho acadêmico da sociologia no Brasil. Tanto que na USP, né, que é esse lugar onde nasceu, que é a maior universidade da América Latina, etc., você tem esse seminário Marx, que foi muito influente, e esse seminário Marx gerou pessoas que tanto foram presidentes pelo PSDB, como o FHC, como geraram acadêmicos que juntos fundaram o PT. Acadêmicos que estiveram ligados aos mais diversos partidos. Então, para além dos partidos políticos socialista, comunista que o Brasil já teve, e que até foram perseguidos no período de ditadura militar e tudo mais, você tem essa influência enorme na política. E você vê aí, os dois caras que governaram o Brasil por mais tempo, FHC por 8 anos, Lula por 8 anos, mas se pensar que Dilma é um fantoche do Lula por mais 6 anos, eles foram formados dentro da escola marxista. Então esse é o nível de influência do marxismo no Brasil. Aqui falando sobre essa polêmica de capitalismo e socialismo, existem razões para condenarmos ambas as situações profundamente, né? Por exemplo, como Cuba consegue ter índices de países desenvolvidos na saúde, sendo esse país isolado? Cuba realmente tem algo impressionante. O crescimento da desigualdade no capitalismo. Eu já mostrei um gráfico para vocês, mas no Brasil vocês sabem que os números são bizarros. São duas críticas comuns ao capitalismo. Mas também no socialismo. Além do... Aqui eu trouxe a foto do Mao e do Stalin. Foram dois ditadores que promoveram fomes terríveis, né, em seus governos, mataram milhões de pessoas, criaram campos de concentração, assim como também fez Hitler. E você tem isso no socialismo também. Talvez uma dimensão, e boa parte dos estudos apontam, uma dimensão muito maior do que jamais houve no capitalismo. E além disso, você tem uma limitação muito grande às liberdades. Por exemplo, isso aqui está na forma de link, né? Eu vou mandar os slides, vocês podem acessar. É uma reportagem da BBC sobre campos de reeducação religiosa, né, para muçulmanos na China. Eles perseguem essa minoria religiosa e tentam adequar eles ou impedir que as ideias deles sejam difundidas, porque o Estado chinês não aceita. O Estado chinês até está sob diversas críticas nesse momento do coronavírus, e a gente tem muitos livros e registros sobre perseguição de jornalistas por lá. Enfim, o socialismo tem muitas limitações nesse sentido. E, continuando, né, existem vários críticos a respeito do socialismo, do Marx. A Hannah Arendt, por exemplo, é uma muito importante que fala sobre o totalitarismo, comparando o Stalin com o Hitler, por exemplo, e fala que, isso é curioso, é uma frase interessante,
O mais radical revolucionário tornar-se-á um conservador no dia seguinte à revolução. Ou seja, esse ímpeto pela mudança, ele uma hora para. E uma hora essa liberdade que é tão exaltada, ela vai acabar porque você chegou no suposto lugar certo. E aí? E quem tiver voz contrária quando isso acontecer? Pode ser uma coisa complicada. Aqui o Keynes, que é provavelmente o economista mais influente do século XX, falando que da fraqueza científica do Capital do Marx. O Stigler, um Nobel da Economia também, falando que hoje em dia os economistas acadêmicos de orientação marxista não têm nenhum impacto na economia. Então, de fato, o socialismo perdeu força e hoje ele existe até na China sob uma certa organização capitalista. E, bom, a União Soviética caiu miseravelmente, de forma miserável, né? E mesmo Cuba, que talvez seja o maior caso de sucesso, tem seus diversos problemas e viveu por muito tempo com uma ajuda financeira gigante da União Soviética. Uma última questão capitalismo-socialismo, e isso aqui eu acho que é a essência da questão, é o capitalismo ele é potencialmente a pior coisa. Por quê? O capitalismo não possui moral. E é esse motivo, e através desses slides eu espero explicar por que como as pessoas são tão seduzidas pela ideia, né, socialista. O capitalismo ele não possui uma moral. Isoladamente, como eu escrevo aqui, ele preza pela eficiência, pela produção, mas não pela pessoa. Ele é cruel. E as pessoas vão apontar isso. E estarão certas quase sempre. Mas o capitalismo permite que ideias, costumes e tradições existam juntamente com ele. Ou seja, ele é como se fosse uma estrutura econômica, que não quer nem saber se você está vivendo bem ou não. Ele quer saber de produção. É isso que ele incentiva, mas ele consegue conviver com outros elementos morais, que podem frear, que podem segurar essas inclinações que o capitalismo tem, seja aí com boas instituições, como Marx não olhou direito, ou com uma certa cultura religiosa, uma certa cultura moral. Então você pode ter o capitalismo funcionando junto com outras concepções morais, porque o capitalismo é só uma organização de nível econômico, que tem consequências nos outros níveis. Marx, por exemplo, vai dizer que não é só econômico. O capitalismo ele tem uma moral, ele tem consequências sobre a forma como você se relaciona com o mundo diretamente. Ele é um materialista. Por isso, continuando no texto, existe no capitalismo algum espaço para divergência e tolerância, segundo as condições culturais e institucionais. De fato, em sociedades capitalistas temos imprensa livre, por exemplo, que é uma coisa que não acontece com muita frequência em estados comunistas. No socialismo, e o socialismo é um momento anterior até você chegar no comunismo, que seria a implantação devida daquilo, o comunismo seria uma situação na qual a moral está contida no modo de produção. O que é teoricamente mais piedoso. Por exemplo, o capitalismo ele não liga para a moral. Aí o socialismo fala assim, olha, o capitalismo ele não liga para saber se sua vida está boa, ele só liga para produzir. O comunismo ele tem dentro dele um certo aspecto de justiça, de igualdade. Portanto, ele é melhor. Essa é a teoria. Ele já é piedoso na teoria. Mas, uma vez que ele já tem isso dentro da sua concepção, quando você é contrário à forma, quando você diverge da forma dele organizar a justiça, a igualdade, o bem e o mal, você não tem só mais uma ideia, você está indo contra todo o sistema. Então, ele acaba limitando a liberdade, ele se torna rígido, como disse a Hannah Arendt. E a preservação dessa moral pode precisar ser salva ao custo de vidas. Ter uma opinião contra o Estado é ir contra o bem e a verdade, por exemplo. Então, de fato, o socialismo ele tem potencial de ser melhor que o capitalismo. Por quê? Você tem uma moral embutida. Você já está cuidando dela. Você pode se orientar, se você tiver pessoas boas na liderança, você pode realmente ser justo e distribuir riqueza e produzir as coisas da melhor forma possível. Mas o caso é, você está fazendo isso de uma forma muito rígida, porque isso está dentro do sistema. E se por acaso o sistema estiver equivocado, não é permitido você dizer o contrário dentro dele. Porque você tem um alinhamento entre a organização pública e a moral. No capitalismo, a organização econômica não tem um conteúdo moral. Portanto, na ausência de conteúdo moral, ela pode ser a organização econômica mais filha da puta. Mas também ela pode conter dentro de si costumes e instituições que preservem um melhor convívio entre as pessoas. Portanto,
a questão entre capitalismo e socialismo é muito uma questão sobre liberdade. Como liberdade, uma pessoa pode optar tanto por fazer algo justo ou fazer algo injusto. Quando você quer tirar a liberdade para garantir a justiça, você corre um risco muito grande. E quando você quer manter a liberdade, você corre o risco de ser medíocre. E aí vem, por exemplo, críticas a respeito de natureza humana. Que, de fato, se somos tão medíocres assim, se não temos condições de vivermos de forma harmônica, seria uma ilusão acreditar que o socialismo poderia resolver. Ou, se por acaso a gente realmente tiver a condição de se moldar dessa forma, uma certa perfectibilidade, a capacidade do humano se lapidar, então talvez o socialismo seja uma opção. Aí vai a pergunta para vocês, o que vocês esperam da natureza humana quanto a isso. E por último, encerrando, referência de alguns livros para entender essas questões críticas, né? Eu falei sobre livros do Marx e o Capital realmente é um livro muito interessante. É interessante buscar algumas referências a respeito dele. Temos a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, foi perseguida e tudo mais, escreveu um livro sobre as origens do totalitarismo. Muitíssimo interessante também. E esse livro aqui, do Solzhenitsyn, O Arquipélago Gulag, ele foi um russo, um soviético, né, que viveu em diversos campos de concentração. Esse livro, inclusive, o Alexander, ele ganhou um Nobel, e esse livro hoje é distribuído nas escolas na Rússia, assim, ele é quase um livro didático. E fala sobre essa condição dentro dos campos de trabalho da União Soviética, desses abusos e da condição de liberdade que existia naquele tempo. E aqui tratamos do Marx, existe muitíssimo material sobre ele, existem algumas leituras sobre cultura vindas de Marx que são bastante interessantes, existem outros materiais críticos, mas aqui a gente conseguiu fazer tanto a dialética dele quanto a dialética a respeito da obra dele, de uma forma acessível. Espero que esteja legal a aula para vocês e um abraço.